Ah, meu caro flamenguista, Flamengo segue empilhando taças e mais uma para conta, o Derby das Américas. E vamos conferir aqui o pós-jogo no Linha de Passe com o William Tavares, Calçade, Breile e o Pedro Ivo, analisando tudo sobre esse jogo que o Flamengo no primeiro tempo ali estava no banho-maria, mas no segundo foi lá e conquistou a Taça das Américas e está classificado agora para a Copa Challenge. Flamengo e Pirâmides lá no sábado. Flamengo tem tudo pra ganhar e pegar o PSG lá na frente, com certeza, beleza? Quero dar os créditos à ESPN Brasil, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo, chega dando aquele like, porque eu fico grato. E bora pro pós-jogo aqui no Linha de Passe. Foi uma estreia ok, ou decepcionou um pouquinho, apesar da classificação? Eu entendo. Cara, fez o necessário. Isso. Qual foi o clube brasileiro, digo, campeão deste formato? Já te respondo, nenhum. No primeiro jogo... Nenhum. Voou. Nenhum. Não consigo lembrar. Mesmo com placares assim de 3-1 e tal, mas não foi então, voando. Assim, você tem lá, você viajou, tem uma série de circunstâncias que compõem o cenário. Então, o importante é passar. Só para contextualizar, até um tempo atrás, o time que ia jogar o Intercontinental se conhecia em julho. Esse time passava 6 meses só pensando nisso, largava o resto. Alguns nunca mais encontravam o jogo, porque simplesmente largavam o Brasileirão. Porém, chegavam neste torneio com foco, estão 6 meses só pensando naquilo, e dosando as energias para poder competir. Agora, cara, o time vem com o Brasileiro, com a Libertadores, e de repente tem um Mundial, hein? Embarca todo mundo e vai. E não esquece que no meio do ano teve outro Mundial. Ele também participou. Você viaja do Peru nos domingos. O Flamengo não parou no ano. Não parou. No domingo tem que... Você tem ali a comemoração justa. Na segunda você está sob os efeitos dela. Sim. Na terça tem um jogo na quarta. E depois da quarta, amigo, tchau. Cara, exigir mais do que isso... Assim, claro que não foi o Flamengo poderia ter controlado muito mais o jogo, com a bola no pé, muito mais, mas foi o Flamengo possível. Talvez a gente encontre o Flamengo melhor no final de semana. Mas, cara, exigir, começar a cobrar. Com essa loucura que a gente tem aí, chamada calendário, pelo amor de Deus. O Flamengo. É muito importante, porém não é tratado com seriedade. Sim, faz tempo. Né? E então... Como é que você pode chegar e falar, que Flamengo? Não dá, cara. É bom lembrar o que aconteceu ano passado, até como um mérito para o Flamengo na vitória de hoje. Ano passado, o Botafogo decidiu decidiu o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, um 3-1 no Allianz, viajou, foi para a Argentina para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro, venceu e voltou para encerrar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, sendo que ainda precisava do resultado, não podia titubear. Ainda foi lá e ganhou. E aí depois, na sequência, já embarcou para o Mundial. O Flamengo ainda conseguiu negociar o jogo com o Mirassol, que é o mínimo. Exato. O Botafogo nem conseguiu. E aí o Botafogo chegou no Mundial. Agora a gente tem que chamar de Intercontinental. O Intercontinental... Duelo das Américas hoje, hein? O Flamengo venceu o Duelo das Américas hoje. Exatamente. Tem mais uma taça. É campeão do Duelo das Américas. Tem mais uma taça. O Derby das Américas. Eu não queria falar, mas... Como é que é? O quê? Derby das Américas. Derby das Américas. Falar em De Arrascaeta. O cara, hein? Arrascaeta. Ainda bem que tem De Arrascaeta, mas ainda bem também que hoje tinha Cebolinha. Que entrou Plata, bem, hein? Que tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, a gente poderia aqui falar de um primeiro tempo abaixo, de uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo, ali a sua lateral direita, a ponta esquerda do ataque do Cruz Azul. Só que é injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto ele está inserido, como muito bem pontuou o Calçade. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Doha, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Doha, fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação, tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo, para mim, é secundário. Ele venceu e sábado ele tem outro compromisso, talvez a gente possa debater um pouco mais. Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, esperava até um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem
E ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal começa o jogo não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, é um pouco mais de competitividade para um time adversário que competia muito mais. O Plata resolve muito sem bola também por movimentação o corredor direito. O Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo é muito interessante. O Alexandre passa. O Flamengo precisa o quê? Para tirar as referências de encaixe individual de Cruz Azul. Movimentação e ter a bola no pé. Ele não teve no primeiro tempo. No segundo tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha o passo, o Arrascaeta faz o movimento ali. O tal do facão, para muita gente, ataca as costas ali da última linha. O Flamengo manipulou ali, né? Como se diz, a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem o Arrascaeta, a bola vai, o toquezinho para fazer. Então, o Flamengo demora a fazer isso. Mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então, ele construiu a sua vitória. E depois ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo. Era o que precisava. Não adianta eu sentar aqui e falar, não jogou bem, venceu, mas sofreu. O Flamengo venceu. Então, assim, dada a loucura que é o calendário, que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhe do jogo que a gente vai se debruçar aqui, mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, correta, que bom que você tem o Arrascaeta. Que bom, não dá para ser um problema. Você tem o Arrascaeta no primeiro tempo, você tem o Arrascaeta no segundo, você tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele tá ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele tá resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação a Arrascaeta, que era a questão física, é impressionante, cara. Impressionante, porque assim, em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breler, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, é o que tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo, absoluto do time, né? Depois entrou o Plata também, que também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali pro ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo. E também por essa questão física, né? O cara foi, né? O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo tá vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamón, que tem por característica fazer essa saída sustentada, arriscar, e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque tá bem fisicamente, o Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante, tá com gás no segundo tempo. E faz um gol que depende de arrancada, depende de velocidade. Então, é uma temporada de plenitude do Arrascaeta e naqueles exercícios que o pessoal também gosta em rede social. Se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Calçade gosta dessas, tá? Se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas, porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente no Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse o Arrascaeta brasileiro, seria titular absoluto da seleção, porque entrega com, sem bola, é decisivo, marca gols, dá assistências. E no segundo gol, ele tenta dar o tapa para o meio da área, a bola volta e ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Felipe Luiz, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Felipe Luiz, né? Mesmo quando... Hoje, para mim, não tem o que questionar na escalação. Samuel Lino é até coerente, né? Pelo que o Felipe Luiz vem fazendo. Coerência é um ponto importante ali no Felipe Luiz. Coerente ele é. Porque depois do jogo é fácil falar, mas devia ter começado com Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor do que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo e tem a dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões. Mais uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe
foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali. O Piove, que é o terceiro... O Carrascal por ali tava complicado o negócio. Era a compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho que isso que é onde ele acerta. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação. No segundo tempo, o Plata faz um trabalho de mais recomposição ali. Tecnicamente, nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo, para trabalhar mais sem a bola. Então, o Felipe Luiz conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar é ali um primeiro tempo em que poderia ter aproveitado, quando sai em vantagem, aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou mais desgaste. Exatamente. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse... O caminho até o final, para mim, o Flamengo já percorreu 70%. O pior já passou, o pior era o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário tecnicamente inferior. É claro, é uma semifinal, mas até por essa tensão de estreia, o Flamengo ter passado, e a vitória era fundamental hoje para isso, e vencer no tempo normal, sem um desgaste físico maior, já coloca o Flamengo com um pé e meio na final. Sempre é bom respeitar os faraós, né? Não é? Mas o Flamengo toma o gol, Eu acho. com o Lino baixo É isso. e o Carrascal fazendo assistência. O Carrascal tira uma bola, ele pega o bico assim da bola por baixo, levanta e dá assistência pro gol. E o Pulgar tinha falhado antes na espanada, né? Exatamente. Foi. Aí queria chegar. Você tem o que fica? A Rascaeta. Quase o Carrasqueta. O Arrascaeta e o Bruno Henrique, e os beiradas voltam para marcar, cara. Não tem mistério, tem que voltar mesmo. E o Plata também volta. Assim, com características diferentes, eles voltam. E os dois estavam baixos, já estava observando isso, eles baixavam. A coisa começou a ficar feia quando eles começaram a perder as divididas. O lance do gol anulado, que estava em impedimento no cruzamento, já foi uma bola que não conseguiu tirar a bola lá de trás. No pé de ferro, a bola fica ali não ganha o Flamengo, ganha o adversário. O segundo gol também Ganha o teve Cruz pé de Azul. ferro lá na E o lateral, segundo também, bola perdida. E aí é uma questão, talvez para sábado, que ela melhore. Cara, E eu acho que melhora naturalmente. você vai jogar isso, você sai de casa, viaja, tem o fuso horário, tem uma série de coisas que não contribuem para a disputa de algo que é importante para o clube E brasileiro. você está há pelo menos 1 mês e meio, quase 2, vivendo numa tensão de competição, de mata-mata de Libertadores, de reta final de Brasileiro. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, se eu não me engano, foi da data FIFA de outubro, que na sequência tem o Flamengo e Palmeiras? Foi. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, vai fazer 2 meses agora. Só porrada. É uma carga que não adianta de querer aqui ficar falando... Tinha que ter um capricho maior, uma competitividade maior, não podia passar o Carrascal, não podia dar aquele vacilo. É uma carga de competição, de pressão, que é natural que o Intercontinental em algum momento tenha sido um desafogo ali dos últimos dias. Não é que entrou relaxado hoje, só que em algum momento dos últimos dias você deu uma respirada, é natural. E hoje o que poderia colocar o jogo em mais igualdade ali era justamente isso, e acabou acontecendo. O Cruz Azul tem qualidade, mas não era um Flamengo perto dos seus melhores dias. Então, quando você consegue ali igualar com a mexida, entender o que está acontecendo e fazer a troca, compensar o lado direito, entender como é que tem que ser o jogo que você não está fazendo. O Flamengo encaixou em alguns momentos de jogos contra o Palmeiras movimentações de desencaixe, porque o Palmeiras marcava de forma parecida. Hoje ele não consegue porque ele não tem a bola, ele não se movimenta, a perna não é a mesma. até por isso... A chegada do Pulgar, a recomposição de um time que defende muito bem em muitos momentos. A gente falava daquele nível de concentração do Flamengo na final da Libertadores, lembra, Calça? E hoje ele não é replicado e é natural, não dá. Você tem que ter o melhor jogos, foi início, sabe? quando subiu, a Arrascaeta toma uma bola de inteligência, porque eles foi passado para eles, mas ele estava num posicionamento correto, porque ali qualquer bola atravessada, a bola veio atravessada, ele fez o gol. E o Cruz Azul faz muito isso, é da característica do de olhar o adversário. Eu estava vendo aqui, se você pegar janeiro, 1º de novembro até hoje. Tá? Então nós estamos falando 40 dias. 40 dias, Cruz Azul 7 jogos, Flamengo 11 jogos. Isso dá para o Cruz Azul uma partida quase que a cada 6 dias.
quase. Do Flamengo, 3 dias e meio. E que tipo de partida? Exatamente, o tipo de partida. O Flamengo está decidindo Libertadores, competindo pelo Brasileiro, jogo a jogo. Então, o Flamengo vem jogando finais. O único respiro que o Flamengo deu foi o último final de semana. Foi o Mirassol. Foi o único. Ele vem jogando finais, decidindo para ganhar títulos, porque cada jogo no Campeonato Brasileiro é decisivo. Essa é a beleza dos pontos corridos. Né? Não tem o... deixa lá para dar. Lá na frente a gente vê. Lá na frente você não vai ver nada, porque você não vai nem competir. Você tem que competir do primeiro dia. Por isso que a competição fica difícil e às vezes desleal para a maioria das equipes. Porque você tem tantas pedras no caminho ao longo deste período de Brasileirão que muita gente não consegue sobreviver. Né? E aí quando o BAP fala, eu tenho 1 bilhão para investir, sabe o que eu penso? Assim, eu falo assim, eu acho que ele prefere... Se me ocorreu hoje... O normal é alguém, um presidente de clube, falar assim, poxa, se eu tenho um calendário organizado, qualquer dinheiro que eu coloque no meu clube, ele valoriza. Eu vou ganhar muito mais com cada real investido. Agora, se os adversários não têm o seu bilhão, é melhor talvez você investir o seu bilhão no caos. Os outros vão se perder no caos e você vai ter mais time ainda no banco de reservas para colocar. É só uma possibilidade aqui que eu estava vendo. Assim, de repente é melhor ter 1 bilhão no caos porque os outros não têm. Exatamente. A marca registrada desse Flamengo, de uns tempos para cá, é a eficiência mesmo. Porque assim... a gente sempre espera, o torcedor do Flamengo sempre espera aquele DNA ofensivo, aquela coisa do Flamengo, o espetáculo, o show e tal, o Cirque du Soleil. E olha o elenco e fala, bom, dá pra ser com quem tá aqui, né? Mas o Flamengo, ele tem sido muito eficiente. Ele não fez grandes jogos no confronto contra o Racing, ele foi eficiente e teve uma situação muito adversa que foi a expulsão do Plata. E aí ele teve a eficiência de segurar o resultado que precisava. A final contra o Palmeiras... ela foi eficiente. Um primeiro tempo melhor do Flamengo, claro, teve oportunidades, mas foi de eficiência. Controle. É uma palavra boa também. Controle. Mas hoje eu acho um pouco diferente. Então, controle. No Campeonato Brasileiro, na reta final, era um Flamengo mais ou menos assim, olha, tem um desgaste e tal, mas aqui é 1-0 e aqui. Esquece. É 2-1 aqui, hoje... é apertado. Tem sido uma marca eficiência, controle. Mas hoje para mim, foi um jogo de qualidade individual do Arrascaeta e entendimento do Felipe para as correções dentro do jogo. Não foi para mim, por exemplo, o Flamengo consistente na primeira etapa. Não foi. Não foi um Flamengo de controle de jogo e nem estou cobrando aqui que seja. Sim. É que eu acho que essas características, que sim, são as marcas do Flamengo na temporada e foram as marcas dos jogos decisivos, Racing na semifinal, Palmeiras no final, quando precisou ser eficiente nos poucos momentos que teve com o Pedro para espetar naquele Flamengo-Palmeiras do Maracanã, que o Palmeiras fazia um bom jogo, o Flamengo eficiente nas poucas bolas que tem para machucar o Palmeiras e fazer 3 gols. Agora, hoje foi um jogo de respeitar o limite. O Cruz Azul controla mais o primeiro tempo, o Cruz Azul entende melhor o que é o jogo do primeiro tempo, o Felipe entende onde deveriam ser feitas as correções e faz. E em muitos jogos ele demora a fazer, hoje ele fez. Bom, Arrascaeta, ótimo. Isso para mim foi a marca do Flamengo hoje. Não é uma grande atuação, mas é uma atuação necessária para vencer. O Flamengo hoje precisava vencer. O que adiantaria toda a consistência e talvez ser eliminado na prorrogação? Mas hoje, nos pênaltis. Hoje bastava isso. E não dá para cobrar. O único respiro que o Flamengo teve físico, mental, foi o último fim de semana, mas não foi um respiro físico. Porque era uma viagem com longo fuso, viagem longa e não dá para treinar muito. Então, o que dava hoje vamos aqui, precisamos passar. Como? Vamos entender ao longo do jogo. Mas hoje Acho que foi um pouco isso. Não foi exatamente uma consistência. Mas hoje, para mim, Pedro, tem uma marca desse Flamengo. Não foi controle, não foi linear. Sim, mas tem uma marca desse Flamengo do Felipe Luiz, que é da temporada, que é a organização. O Flamengo, quando tá ali em desvantagem na posse de bola, quando o Cruz Azul começa a pressionar no fim do segundo tempo, não se desorganiza. E para mim isso é fundamental em jogo desse tipo. Se a gente lembrar, 2023, aquele jogo contra o Al Hilal, o Flamengo, quando tomou os gols, se desorganizou completamente. Bagunçado em campo, Vitor Pereira até criticado por isso. Esse Flamengo do Felipe Luiz dificilmente fica bagunçado em campo. E até quando ele observa bem, né, o Cruz Azul explorando o seu lado esquerdo de ataque, faz a correção com Plata, no segundo tempo essa organização se mantém. Porém, com o Flamengo, usando até um termo que o Felipe Luiz gosta, jogadores mais refinados, acertando um pouco mais os passes, chegando antes nas divididas, o Jorginho muito bem nesse controle que o Pedro fala. Então, a marca do Flamengo do Felipe Luiz, para mim, é a organização. Um time que
consegue, mesmo quando desafiado, né, seja na final da Libertadores pelo Palmeiras, com bola aérea, seja até mesmo contra alguns adversários, né? Lembrar aquele jogo contra o Mirassol no Maracanã e no segundo tempo que o Mirassol vai para cima com posse e o Flamengo se mantém, segura o resultado. Para mim, esse, mais do que a identidade, mais do que ser o time plástico e o time de show que se espera do Flamengo, essa organização tem levado o Flamengo até aqui a ser não só competitivo, mas a ganhar jogos em que não é brilhante. Hoje não foi um jogo brilhante, mas essa organização como marca faz com que um time, pelo menos, não se derreta num momento adverso, como foi o fim do primeiro tempo. Mas essa expectativa, ela é terrível, enorme, né? Terrível. O torcedor do Flamengo, injusta. Você percebe, assim, hoje quem vai ao Maracanã, por exemplo, vai com esse objetivo de ver um espetáculo fenomenal, até porque tem muita gente que vem de fora, vem de outros lugares, a gente encontra essas pessoas no avião, tem entrevistas, o pessoal gruda na arquibancada ali. De onde você veio? Outro dia eu estava vendo desses momentos, não tinha um do Rio de Janeiro. Então, assim, matemática, né? Você tem 40 milhões. Exatamente. E não tem 15 milhões no Rio, a maioria está fora do Rio. Quem faz esse movimento está investindo muito, que é um retorno enorme. Sim. Entende? Tem umas coisas assim que são diferentes. Então a pessoa, poxa, você viajou, você trouxe sua família, você está gastando ali às vezes milhares de reais para estar ali, porque não é barato. E você quer algo compatível com o tamanho do seu gasto. E o futebol nem sempre é assim, ainda mais esse futebol que a gente estabeleceu aqui no Brasil. Mas se contasse a vitória, Calçade, isso daí, a expectativa pelo espetáculo é arrefecida. Mas assim, o povo quer vitória porque é o seguinte, às vezes o time precisa ser empurrado. E nem sempre ele é empurrado porque a expectativa é muito alta. E para você chegar lá, porque tem momentos que, cara, você sabe que aquele 1-0... do jeito que foi, é válido. Sim. Mas nem sempre é o jeito de quem está vendo. Né? E o Flamengo pode jogar dessa forma? O Flamengo pode. Mas para o Flamengo jogar desta maneira, porque o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem jogadores no atual elenco para jogar dessa maneira, só que você precisa de ter condições fundamentais para ter um futebol competitivo, bem organizado e, acima de tudo, fisicamente... que suporte a demanda da partida. Porque a parte física ela é fundamental. Né? Muita gente... o que é fundamental? Como se fosse dividir, né? O futebol. É o físico, é o mais importante que o técnico, é mais importante que o tático, que o psicológico. O jogo é tudo junto. Né? Ninguém divide o jogo. Mas a questão física, ela é, na minha visão, o que suporta as outras. Porque se eu estou bem fisicamente, eu estou com a minha cabeça boa. Eu sei que eu posso chegar, eu sei que eu posso encarar. Se eu estou fisicamente mal, eu falo, putz, eu vou ter que ir procurar um atalho, me resguardar. Você já mudou o seu jogo. Você já mudou. Então, se a parte física você fala, eu estou inteiro para cumprir tudo que o jogo precisa de mim e meu time, a tua confiança está lá em cima, a tua parte técnica, ela sai redondinha, e nós não temos equipes de futebol no Brasil assim. E no começo do ano, você já destrói os caras lá no começo do ano. E aí vem piorando. O ponto alto deste momento do Flamengo é que o Arrascaeta, o combustível do Arrascaeta não acabou em setembro, nem em agosto. O Arrascaeta conseguiu chegar até agora. Esse é o ponto. Porque o Arrascaeta mais novo ainda no Flamengo, Arrascaeta, assim, acabava o gás dele. Exatamente. Toda temporada. E o cara tava... Porque, gente, a característica de seres humanos são diferentes. Mas aí entra o mérito da preparação do Flamengo. O Flamengo no departamento não foi diferente. Mas eu vejo preparação... ter um Carrascal um pouquinho para entrar. Tirar o Arrascaeta na hora que dá para tirar. Que precisou. E aí tem fisiologia, departamento médico. Mas isso é um ponto interessante, Calçade, porque vamos lá. Se o Flamengo chegar à final do
interclubes, intercontinental. Toda hora tem que adaptar, né? A gente fala mundial. Agora o mundial é aquele de 4 em 4 anos. Será campeão mundial, se E vencer será, o PSG. cara? Não, nem, por favor. Ninguém vai falar. Intercontinental, não. Campeão não vai mundial. É mundial e ponto final. Acabou, né? Dane-se. Saiu da América. Isso, dane-se essa nomenclatura, esquece. Jogou com o Se Cruz ganhar é Azul, campeão jogou mundial. com o Pirâmides, venceu o PSG, o time que Não é? só não é mundial se você torcer para outro time e não quiser. dá pra você se torcer. não aceitar, se tiver Tá com, tudo bem, com dor de porque o rival tá ali cotovelo, pra essas brincar, coisas, pra né? provocar. Vamos combinar, né? Agora... Não, mas de onde surgiu essa discussão? Tem isso mesmo? Não, mas isso... Você duvida? Aguarde. É se o subestima, acaba o seguinte. Flamengo ganhar do PSG e já vai ter gente falando, mas isso aí não é mais mundial. O Botafogo no Mundial ganhou um jogo de fase de grupos do PSG e a celebração já foi quase como se tivesse Não é? no Mundial. Com toda a justiça. Justo. É isso, É o seguinte, cara. não, mas são duas Ninguém maneiras. pode reclamar. São duas maneiras de enxergar essa questão. Ih, Se o rapaz, Flamengo, polêmica, se o Flamengo não vencer, ele perdeu o Mundial. Sim. Se ele ganhar, ele ganha o Intercontinental, entendeu? É isso, é a narrativa do anti, né? É, claro. A narrativa Não tem do como anti. questionar. Gente. Se ganhar do PSG na final, Olha, não precisa nem ter eu adversário. não né? sei os outros o que vão falar, verdade. mas nesta mesa aqui, É. se o Flamengo ganhar, passar, chegar eu lá na chamarei de campeã, mundial. é campeão mundial, sim, tá? Então não me venha com essa chororô, essa churumé. Vai lá batalhar o seu também, o seu mundialzinho, né? Né? Por favor, né? Por favor. Lute pelo seu Mundial. Lute pelo seu mundial, né? Você vai esperar de 4 em 4 anos, que é mais difícil ainda aquele formato. Mas Vamos o só Flamengo pegar nesse já aqui, está que é no melhor. próximo. E já está no próximo também o Flamengo, exatamente. E hoje, se um clube brasileiro ganhar um amistoso de um gigante europeu, já bota ali uma nota na história. É um feito, né? É um baita feito. E até para pegar esse gancho do Calçade, né, da preparação física, o Flamengo evoluiu a ponto de chegar no fim da temporada, no Intercontinental, Mundial, como queiram chamar, com todos os seus jogadores à disposição, à exceção do Pedro, que mesmo assim está relacionado. Se bobear, se o Flamengo chegar na final, quem sabe até consiga alguns minutos. Isso no futebol brasileiro é uma proeza. Até o Palmeiras, que antes a gente questionava o departamento de futebol do Flamengo em relação a método. O Flamengo sofria muito com lesões, desgaste, Arrascaeta sobretudo. Isso o Flamengo soube melhorar e evoluir, era uma promessa de campanha do BAP. Esse foi o Linha de Passe e o Flamengo segue empilhando taças e mais uma pra conta, o Derby das Américas. O Flamengo tá de parabéns, cara. É o primeiro jogo, é difícil. Você via que no primeiro tempo não era o Flamengo que tava jogando, o Cruz Azul tomou de conta praticamente, mas o Flamengo foi lá, fez o básico defensivo. Aí no segundo a gente deslanchou, porque a gente tem banco, é um time mais focado. O Samuel Lino deixou um pouco a desejar, eu acredito, mas, cara, se o Pedro vir contra o Pirâmides, como tá previsto, como foi anunciado lá no jogo, eu queria ver o Pedro como referência e o BH aonde ele sabe jogar. Porque eu queria aquela bola enfiada, aquele ataque de espaço, que o Arrascaeta conhece bem ele. Ia ser um jogaço. Agora o Carrascal deixou a desejar também, viu? Sumiu, fez uma bolinha aqui e outra, mas enfim, é um jogo difícil, porque é o primeiro, é o de estreia. E o campo, a impressão que dá que estava muito rápido, os jogadores não estavam adaptados, algo do tipo. Não era o Flamengo mesmo, esse que a gente vem assistindo, mas foi na consistência, no trabalho em si de equipe, né? Na defensiva ali. Mas estamos agora classificado a Copa Challenge, que é contra o Pirâmide, está bom demais. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.